Lições do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Número 2. O que é a salvação? Comentário. Salvação é uma palavra instigante para a maioria das pessoas que estudam um curso em milagres, especialmente se elas tiverem sido criadas em religiões cristãs que ensinam que nós somos salvos dos nossos pecados através do sofrimento e do sacrifício. Jesus, que através de sua morte sacrificial na cruz redimiu a humanidade, é o grande símbolo desse pensamento cristão tradicional. No curso, no entanto, aprendemos que somos salvos apenas do pensamento equivocado em nossas mentes. Em outras palavras, somos salvos da nossa crença na culpa. Portanto, a salvação, como o perdão e o milagre, não faz nada. Ela simplesmente nos lembra de que estávamos equivocados, dessa forma desfazendo nossa escolha pelo ego e abrindo espaço para a verdade da expiação que sempre esteve presente em nós. Esse adorável resumo elabora essas ideias. Citação. A salvação é uma promessa feita por Deus de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Comentário. Lembre-se de que, entre aspas, promessa de Deus é um símbolo da perfeita unicidade do céu. Como Cristo, nós somos uma extensão dessa unicidade, e o princípio da expiação nos lembra desse fato feliz, pois, abre aspas, o resultado é tão certo quanto Deus, fecha aspas, texto capítulo 2. O poema de Ellen, entre aspas, O Caminho Certo, expressa lindamente essa certeza. Citação. Eu caminho em santidade. Meu caminho é certo, apesar de todas as minhas dúvidas. Eu não traço minha própria direção, nem posso dotar minha mente com orientação que pode me ensinar como me salvar das ilusões. Apenas Deus oferece a expiação que verdadeiramente salva. Apenas o Pai sabe que dádiva Ele deu. As Dádivas de Deus, página 31. Citação. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O Verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e Ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento, com P maiúsculo, da paz. Comentário. Como previamente discutido, Verbo de Deus é quase sempre um sinônimo de algum aspecto do princípio da expiação. Quando nós adormecemos e sonhamos que tínhamos nos separado de Deus, carregamos conosco para o sonho a memória, o Espírito Santo, de quem nós somos como seu Filho único e indivisível. O perdão expressa esse princípio e desfaz todos os pensamentos de conflito, paz ou guerra, Deus ou ego. Citação. O perdão é a condição necessária para se achar a paz de Deus. Mais do que isso, dado o perdão, tem que haver paz. Pois o que além do ataque conduzirá à guerra? E o que, além da paz, é o oposto da guerra? Aqui, o contraste inicial se expõe de forma clara e aparente. No entanto, quando se acha a paz, a guerra é sem significado. E agora é o conflito que é percebido como inexistente e irreal. Manual dos Professores,
23. Comentário. A partir dessa paz é encontrado o fim do tempo, recebendo-nos em casa pela eternidade. Citação. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus no instante em que a sua mente pensou em guerra. Comentário. Não é que o pensamento da paz tenha sido literalmente dado a nós por Deus, mas que quando nos separamos, o pensamento de expiação do Espírito Santo veio conosco. O que se segue é uma expressão da dádiva de Deus a nós quando adormecemos, a expiação que ainda temos que escolher. Citação. O princípio da expiação e a separação começaram ao mesmo tempo. Quando o ego foi feito, Deus colocou na mente o chamado para a alegria. Esse chamado é tão forte que o ego sempre se dissolve ao seu som. Essa é a razão pela qual tens que escolher ouvir uma dentre as duas vozes dentro de ti mesmo. Uma tu mesmo fizeste, e essa não é de Deus, mas a outra te foi dada por Deus, que apenas te pede para escutá-la. O Espírito Santo está em ti num sentido muito literal. Sua é a voz que te chama de volta para onde antes estavas e estarás outra vez. Texto, capítulo 5. Citação. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, com P maiúsculo, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Comentário. Jesus fala de dois tipos de paz: a paz do céu, que reflete a vontade de Deus e sua perfeita unicidade, e a paz que experimentamos na mente certa, que desfaz o pensamento de guerra do ego e é o pré-requisito para nos lembrarmos da dádiva eterna de paz e amor de Deus. Citação. O que é a paz de Deus? Nada mais do que isso, a simples compreensão de que a sua vontade é totalmente sem opostos. Agora, a poderosa vontade do próprio Deus é a sua dádiva para ti. Essa é a tua herança. A paz de Deus é a condição para a sua vontade. Atinge a sua paz e te lembrarás dele. Manual dos Professores, 26. Citação. Mas quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. Comentário. O Espírito Santo nos lembra de que estamos simplesmente adormecidos, sonhando que o Filho é separado da sua fonte e foi despedaçado em bilhões e bilhões de fragmentos. No entanto, isso é apenas um sonho tolo, pois permanece a verdade de que somos parte da unicidade de Deus, nossa identidade como Cristo. Citação. A salvação é entre aspas, desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo de sonhos e malícia. Comentário. Jesus diz algo similar nessa passagem do texto, onde ele nos pede para compartilharmos a cura do Espírito Santo em vez dos sonhos de doença e separação do ego. Citação. Curar é o único tipo de pensamento nesse mundo que se assemelha ao pensamento de Deus. E, devido aos elementos que ambos compartilham,
pode facilmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como se não fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, estás vendo-o como se ele estivesse ausente e separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Texto, capítulo 7. Comentário. Essa é nossa função aqui, não reforçar a ansiedade ou dor de outro. Isso não significa que não estamos presentes ou somos úteis, mas apenas que nossa paz interior não é despedaçada porque alguém está zangado conosco, ou está sofrendo, magoado ou transtornado. De fato, nós não podemos estar verdadeiramente presentes ou amorosos com os outros se compartilharmos sua dor. Apenas na mente certa, através da qual o amor de Jesus flui sem impedimentos, podemos estar presentes para todos e na forma precisa que é necessária. A instrução de Jesus para não apoiar o equívoco de outra pessoa explica por que todos o odiaram, ainda que o ódio estivesse oculto pelo amor. Desde a época em que ele apareceu pela primeira vez até os dias de hoje, ele não apoiou o sonho do mundo, mas ficou fora dele, chamando cada um de nós para onde ele estava. Assim, as igrejas que retiravam seu sustento do mundo tiveram que arrastar Jesus para o seu sonho e fazer com que ele o apoiasse. Um sonho de separação que conta a história de pecado, culpa, medo e redenção através do sacrifício e da morte. Essa insanidade evidente estabelece Deus como errado e o ego como certo. Portanto, o que o mundo tem mantido contra Jesus, assim como contra o Um Curso em Milagres, que é o motivo pelo qual tantas pessoas tentaram mudá-lo, é que ele e sua mensagem não apoiam o sistema de pensamento de individualidade, julgamento e especialismo do ego. É isso o que ele quer dizer com essa declaração de, entre aspas, as dádivas de Deus já citada. Citação. Pois, se o sonho de pecado fosse real, não haveria esperança, exceto ilusões. Não ceda a isso. Isso não é assim, pois eu não estou em um sonho que veio em zombaria. As Dádivas de Deus, página 121. Comentário. Mais uma vez, seja vigilante contra a tentação de arrastar Jesus para o seu sonho corporal, entre aspas, um sonho que vem em zombaria, para apoiá-lo e torná-lo melhor. Em outras palavras, para lhe dar o que você quer. A salvação permanece fora do sonho e por sua própria presença o desfaz, por causa do pensamento de expiação que diz que a separação de Deus nunca aconteceu. Nossa função aqui é aprender a lição e demonstrar sua verdade aos outros, o que fazemos por não deixarmos que sua aflição afete nossa paz. Em essência, então, a salvação não faz nada além de desfazer o sonho que nunca aconteceu. Citação. E assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Comentário.
As ilusões vão desaparecer, como diz o manual, de volta na nulidade da qual vieram. Esclarecimento de termos 4.4. A fonte de toda dor e aflição é a culpa ou a falta de perdão. Por não nos unirmos ao sonho do ego, somos a voz de luz que diz, abre aspas, meu irmão, você simplesmente cometeu um equívoco, fecha aspas. Embora, de forma comportamental, possamos apoiar o sonho, ajudando o corpo de outra pessoa se ele estiver com dor, na mente nós permanecemos fora do sonho de sofrimento e morte. E, por nossa paz amorosa, afirmamos para nossos irmãos, abre aspas, você pode fazer a mesma escolha que eu fiz, fecha aspas. Assim, nós não apoiamos seus sonhos de ódio, falta de perdão e doença. Citação. Assim, o que escondiam é agora revelado, um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão, depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Comentário. As ilusões do mundo ocultam as ilusões de culpa da mente, as quais, por seu lado, escondem a verdade do princípio de expiação, com a memória de Deus logo além dela. A palavra altar refere-se à mente, que ou goteja com sonhos de culpa, ou é enfeitada com os lírios do perdão. Quando não apoiamos os sonhos de separação ou especialismo de outra pessoa, não apoiamos o nosso próprio. Isso nos devolve às nossas mentes certas, nas quais o Verbo de Deus está escrito. Quando escolhemos os lírios do Espírito Santo, e apenas eles, a mente certa desfaz a errada, que desaparece junto com a mente certa, que não é mais necessária. A memória de Deus agora alvorece em nossas mentes certas, e nós estamos em casa. As linhas finais do poema de Ellen, entre aspas, longa escuridão, dirigido ao nosso Pai, expressa tocantemente o fim do sonho triste do ego. Citação. Sua criança está triste. Lembre a ela do seu verbo. E que toda a alegria que subitamente se torna sua dádiva a ela é compartilhada por todo o mundo. Ela está com medo, mas deixa ouvir o som da confiança do céu, e os anos de quase desesperança, esperando em desespero, mergulham em um instante santo e se vão. As Dádivas de Deus, página 69. Citação. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Comentário. Isso é um convite de Jesus para irmos até onde Ele está, na mente certa, o altar da verdade. Pense nesse convite sempre que você se sentir tentado a ficar transtornado e quiser que ele se una ao altar profano de especialismo do ego. Nós desfazemos essa tentação unindo-nos a ele para ouvi-lo dizer, abre aspas, venha até mim em vez disso, ao lugar santo em sua mente, onde vou lhe mostrar como olhar para o seu mundo através dos olhos sãos que veem claramente, em vez de com os olhos de insanidade que não veem coisa alguma. Fecha aspas. Portanto, fique ciente do quanto você quer que Jesus se una a você em seu especialismo e perceba que isso não vai fazê-lo feliz. Ouça seu apelo
para unir-se a Ele onde Ele está. Ouça seu chamado de, entre aspas, as dádivas de Deus. Citação: Venha até mim agora, e iremos até Deus. Não existe maneira de podermos ir sozinhos, mas, quando vamos juntos, não pode haver nenhuma maneira do Verbo de Deus falhar, pois seu é o Verbo que nos torna um nele. E minha voz é a voz que fala esse Verbo para você. As Dádivas de Deus, página 118. Citação: Aqui compartilhamos o nosso sonho final, um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. Comentário: Quando finalmente liberamos nossos pensamentos ilusórios e nos unimos a Jesus, e apenas a Jesus, estamos no mundo real. Esse sonho final ainda é uma ilusão, mas ele não se opõe à verdade. Nem buscamos substituir a glória de Deus pela nossa. Na verdade, o mundo real reflete essa glória, sendo seu vislumbre, e Jesus novamente nos convida a ouvir seu chamado. Citação: Eu ouvi o teu chamado e te respondi, mas não é tua vontade olhar para mim, nem ouvir a resposta que buscavas. Isso acontece porque ainda não queres apenas isso. Entretanto, à medida que venho a ser mais real para ti, aprenderás que queres apenas isso. E verás a mim quando olhares para dentro, e nós olharemos para o mundo real juntos. Através dos olhos de Cristo, só o mundo real existe, e só o mundo real pode ser visto. Texto, capítulo 12. Citação: A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Comentário: Nós temos falado frequentemente sobre a nova perspectiva da visão de Cristo, na qual ainda vemos o mundo, mas agora percebemos que ele é um sonho. O que antes havia sido a imagem na dianteira, a necessidade de satisfazermos nossas necessidades especiais, agora recua para os bastidores, enquanto à frente está nosso novo professor e suas lições de perdão. Assim, revertemos figura e cenário. O ego colocou o especialismo no centro do palco e fez com que fosse para os bastidores o fato de que ele é o nosso professor. Assim, não estávamos conscientes de que é a sua voz de ódio e assassinato que está nos dirigindo, não amor e benignidade. As imagens da relva despontando, árvores brotando e pássaros cantando são símbolos familiares no Um Curso em Milagres. Nós também já vimos que comida, água e o ar simbolizam o que sustenta a vida. Nessa passagem, a vinda da primavera, com árvores brotando e pássaros cantando, são símbolos de uma nova vida. Quando as pessoas sentem um senso de esperança, uma vez que a escuridão do inverno passou. Essas imagens da natureza, portanto, simbolizam a promessa e esperança de uma nova vida, de nascer novamente. Aqui está uma adorável passagem de A Canção da Oração, que descreve o mundo real que o perdão prenuncia. Citação: O perdão ilumina com o seu alívio misericordioso cada folha de grama,
cada asa feita de penas, e todas as coisas vivas sobre a terra. O medo não tem nenhum porto aqui, pois o amor veio com toda a sua unicidade santa. O tempo só permanece para deixar que o último abraço da oração descanse sobre a terra um instante a mais, à medida que o mundo desaparece na luz. Canção da Oração 3. Citação: Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. Comentário: Isso lembra a passagem muito importante na lição 84, onde Jesus nos diz que deveríamos deixar a escuridão por um instante, vir até a luz em nossas mentes, onde percebemos a verdade, e então retornarmos ao mundo de escuridão, não porque ele seja real, mas para proclamarmos sua irrealidade em palavras que o mundo possa entender. Livro de Exercícios, parte 1, 184. Verdadeiros professores de Deus estão presentes para o mundo e para todos nele, mas também estão presentes para a verdade e o amor em suas mentes. Nós, portanto, voltamos continuamente ao instante santo da verdade, o lugar santo que compartilhamos com Jesus, para que, quando voltarmos o foco para as atividades do mundo, agora o abordemos de forma diferente. A nova perspectiva citada acima. Citação: A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera até que seu Pai seja lembrado, os sonhos acabem e a eternidade brilhe afastando o mundo, e só o céu exista agora. Comentário: Essa adorável imagem será vista de novo e de novo na parte 2. Ela representa a nossa escolha pela melodia do instante santo, conduzindo ao mundo real. Portanto, nossa experiência dura só mais um instante, quando tudo então desaparece e a canção do céu se torna o único som que ouvimos. Citação: Sonhos de perdão têm pouca necessidade de durar, e nestes sonhos ouve-se uma melodia que todos lembram, embora não a tenham ouvido desde antes do início dos tempos. O perdão, uma vez completo, traz a intemporalidade para tão perto que a canção do céu pode ser ouvida, não com os ouvidos, mas com a santidade que nunca deixou o altar que habita para sempre, profundamente dentro do Filho de Deus. E quando ele ouve essa canção outra vez, sabe que nunca deixou de ouvi-la. E onde está o tempo, quando os sonhos de julgamento foram postos de lado? Texto, capítulo 29.